Olá, pessoal! Hoje trabalharemos a questão da dependência alcoólica e neuropsicologia. Como vocês sabem, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. E sabem também que eu tenho um quadro lá no meu canal do YouTube, dentro do meu canal Superando, existe um quadro reservado para perguntas, que se chama Pergunta que eu Respondo. E ontem chegou até mim um questionamento. E o questionamento era: qual o paciente, que tipo de paciente, que tipos de transtornos mentais ou de ordem emocional podem e devem ser tratados pela neuropsicologia? Então eu pude observar que muitas pessoas podem ter essa dúvida ainda, porque a neuropsicologia, dentro do campo clínico, é algo novo para muita gente. E eu respondo aqui não só para a pessoa, mas aproveito para responder para todos vocês. Antes de iniciar aqui o vídeo de hoje, eu respondo que a neuropsicologia, ela pode ser acionada para todas as pessoas que estejam atravessando algum problema de ordem emocional, psicológica, transtornos mentais. Por quê? Porque a neuropsicologia, juntamente com a psicologia, ela vai trabalhar todas essas questões. As pessoas conhecem muito do trabalho da psicologia. Trabalha com a ordem emocional, com transtornos, com situações difíceis da vida, com questões comportamentais. Porém, se esquecem que todos nós temos neurônios e que a neuropsicologia trabalha exatamente com essa matéria-prima. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que a neuropsicologia, ela pode sim ser indicada para os mais diversos tipos de situações, problemas, transtornos que as pessoas estejam atravessando, independentemente da idade. Pode ser adulto, idoso, jovem, adolescente, criança, tá? Porque trabalha-se com a psicologia um determinado contexto, mas a neuropsicologia nos dá mais profundidade para entender, digamos, quimicamente falando, eletricamente falando, como funciona o cérebro de tal paciente para que a gente possa trabalhar com ele as questões de ordem emocional e comportamental. Então, o casamento da psicologia com a neuropsicologia é de uma utilidade tremenda. Resposta dada: neuropsicologia pode ser trabalhada nos mais diversos contextos e nas mais diversas idades. Então, retornando aqui o nosso caso da neuropsicologia com a dependência alcoólica, nós podemos observar que a alta prevalência de indivíduos dependentes de álcool, ela tem estimulado estudos estes que vêm com o propósito de ampliar os entendimentos e os efeitos do álcool no organismo. Então, o objetivo do nosso encontro aqui hoje, do vídeo de hoje, é avaliar a preservação e os prejuízos das funções neuropsicológicas em caso de dependência alcoólica. Nós sabemos que existem registros de consumo de álcool desde a antiguidade, embora o uso excessivo tenha efeitos prejudiciais aos seres humanos. O álcool é também usado como facilitador de relações, não é verdade? E por ele ser um facilitador de relações, porque para muitas pessoas ele relaxa, ele desinibe, então este lado considerado como bom do álcool, às vezes o torna um pouco perigoso para muitas pessoas. Então, assim, tem sido um facilitador, porém, o seu uso desequilibrado, nós vamos ver o que é que pode gerar. E observamos ali o seu uso em eventos sociais, que é amplamente aceito pela sociedade, fazendo com que mais pessoas se sintam acolhidos, apreciados no uso do álcool pelo fato dele ser amplamente divulgado e aceito nos eventos sociais. E o outro fator é o fato de que ele desinibe,
ele promove mais facilidade para interações? Então, percebem? Trazendo esses dois elementos aqui, que geralmente alavancam o uso do álcool, nós vamos então agora tentar entender quais as alterações cognitivas que o álcool pode trazer. Volto a dizer, tanto para adolescente, para jovem, adultos, idosos, ok? A neuropsicologia trabalha com as mais diversas faixas etárias, nos mais diversos contextos, com os mais diversos problemas. Eu, como psicóloga e neuropsicóloga, eu tenho trabalhado desta forma em meu consultório. Isto com aval do meu CRP. Então, vejam bem, as alterações cognitivas advindas do uso abusivo do álcool. Os estudos neuropsicológicos mencionados a seguir, eles vão apontar para algumas alterações cognitivas, comportamentais, emocionais, além da qualidade do funcionamento mental, ok? Em indivíduos alcoolistas, ou seja, na dependência atual ou na remissão. Não é porque a pessoa parou de beber que ele deixou de ser um alcoolista. Ele é um alcoolista em remissão. Então a gente observa aqui, através do nosso vídeo hoje, que esse uso abusivo, quer seja do momento, quer seja do passado, vem oferecendo importantes informações para um melhor entendimento do funcionamento cerebral. Vamos falar sobre os déficits cognitivos que têm sido relacionados com uma anormalidade cerebral, tanto na substância branca quanto na substância cinzenta. Vamos observar que tem se constatado atrofia cerebral por meio de diferentes métodos de investigação. Percebem? Estou sendo breve, falando numa linguagem mais simplificada, trazendo aqui para vocês a questão da atrofia cerebral que deriva do uso abusivo do álcool. Então, tanto aquele que está em uso atual, quanto aquele que já usou muito, mas que agora está em remissão, digamos assim, parado, ele pode ter sofrido ou está sofrendo essa atrofia cerebral. As investigações também têm procurado entender as relações entre o déficit, que são déficits que decorrem do consumo de álcool, da idade e do tempo, com as quantidades de ingestão. É óbvio. Temos estudos que apontam para prejuízos das funções executivas, em habilidades visoespaciais e velocidade psicomotora. Certo, pessoal? Então, esses estudos, eles apontam para um contínuo de déficit neurocognitivo, indo desde pacientes mais graves até aqueles com déficits moderados ou leves e que apresentam até mesmo uma ingestão moderada de álcool, porém contínua. Agora, vocês querem saber o que é mais preocupante? É o organismo feminino absorvendo tal substância. E que hoje está se tornando assim, foi naturalizado, né? Foi naturalizado. Então, adolescentes e jovens pertencentes ao sexo feminino, tendo uma estrutura fisiológica mais sensível, ingerindo tanto álcool quanto os rapazes, ou às vezes até mais. E nós temos um estudo realizado por diversos autores, estudos estes feitos com mulheres adolescentes, jovens e adultas, que observam-se prejuízos mais marcantes nas funções visoespaciais, que envolvem processos de memória, de trabalho, processos verbal, não verbal e até mesmo a caminhada, ou seja, a marcha da pessoa e a questão do equilíbrio. Então, quando tomamos conhecimento do que uma substância tão amplamente divulgada na sociedade e tão altamente aceita por todos nas mais diversas idades, é bom pararmos e refletirmos sobre
o que, o quanto e como estamos colocando tal substância para dentro do nosso organismo e refletir também sobre o valor disso para o momento e o preço disso para o futuro. Posteriormente terei outros vídeos aqui a respeito, mas você pode aí passear pelo meu canal que você vai encontrar vídeos já prontos a respeito do consumo do álcool, do controle do álcool e do meu trabalho de um modo em geral. Grande abraço!